Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite na nossa querida Casa da Paz. Noite de estudo, noite de reflexão. Hoje nós vamos continuar o tema sobre o perdão. O nosso tema é o caminho para o perdão. Então, a gente hoje vai conversar sobre ele. E para que a gente possa iniciar a nossa conversa, nós vamos ler uma página do livro Vigiai e Orai, para que a gente possa fazer a nossa harmonização.
A página escolhida, ela é intitulada Perdão das Ofensas, tá? Esse livro, Vigiai e Orai, ele é de Carlos Bacelli, pelo irmão José. E diz para a gente: há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exija dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura esquecer o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espizinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Bom, feita a nossa leitura, a nossa harmonização, vamos fazer a nossa prece e eu convido a todos vocês que assim o desejarem, que possam elevar os seus pensamentos, elevar os nossos melhores sentimentos ao nosso Mestre querido. Mestre querido, Pai de amor, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome, e por essa oportunidade, Senhor, quero te agradecer imensamente. Envolva a cada um de nós, Mestre querido, envolva os nossos lares, ampare, Mestre, a nossa caminhada, ampare, Senhor, as nossas decisões de nos tornarmos melhores a cada dia. Ensina-nos, Mestre, através da nossa vivência prática, a conquista das virtudes. Auxilia-nos, Mestre, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, no nosso dia a dia, Mestre, que possamos exemplificar tudo aquilo que viemos estudando, que conhecemos, Mestre, que consigamos colocar em prática todos esses ensinamentos, a fim de facilitar a nossa evolução. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos, então, ao nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos fazer hoje, vou usar o PowerPoint para nos auxiliar na nossa apresentação. Então, o título, O Caminho do Perdão, tá? Então, ele vem mostrando para a gente, tá, a importância de nós podermos trabalhar todos esses ensinamentos. E ele vem trazendo para a gente todos esses ensinamentos, a gente usou como bibliografia, tá? O livro, né? O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, que é o livro base de Alberto Almeida. Eu utilizei também o livro de Djalma Santos, Enigmas do Coração. É um livro muito bom e ajuda muito a cada um de nós, né? Ele trabalha muito bem essas virtudes. E ele começa colocando para a gente, em estudo de um livro, O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, né? Esse estudo, né? A gente já fez vários encontros sobre ele. Nós já estudamos, já conversamos sobre o significado do perdão, nós já conversamos sobre as consequências de não perdoar, já foi conversado sobre como o amor como base para o perdão, conversou-se sobre o auto-perdão e o perdão ao outro, tá? Agora, para fecharmos o assunto e não finalizarmos, né, porque ele não vai se esgotar, nós vamos falar sobre os passos para se conseguir o perdão. São etapas que ele vai apresentar didaticamente, mas a gente sabe, né, que elas acontecem quase que ao mesmo tempo, mas elas são separadas, né, como ele coloca didaticamente, a fim de auxiliar a todos nós que desejamos optar pelo perdão, né? Então, visa facilitar o nosso conhecimento, né, a gente conseguir fazer essa compreensão.
E ele coloca, além de assimilarmos o conhecimento, ou seja, além de tomarmos consciência desse conteúdo sobre a importância do perdão como a melhor escolha da nossa caminhada evolutiva, a doutrina espírita, ela oferece elementos de superação das dificuldades acerca de nos ajudar a efetivá-lo, a concretizá-lo, a torná-lo realidade na nossa caminhada, torná-lo realidade através dos nossos comportamentos. Então, ele vem mostrando o quanto que a doutrina vai nos facilitar nesse momento. E é sobre isso, né? Como vivê-lo na superação dos desafios da nossa jornada? A nossa jornada, a gente sabe que ela é cheia de desafios, que a gente tem que superar esses desafios que vão nos auxiliar ao nosso crescimento. A superação desses desafios vão nos ajudar a nossa evolução. Então, precisamos dos desafios, eles têm que acontecer na nossa vida, porque são os impulsos da gente poder melhorar. Tá? E ele coloca, estar consciente da necessidade de perdoar, tá? A gente está consciente, está claro dentro de cada um de nós, a necessidade de perdoarmos a nós mesmos e ao outro, e nos decidirmos por essa empreitada não significa consegui-la, né? Ele vai mostrar como que é esse trabalho, né? Então, não só dizer, né? Eu quero perdoar, isso não é só isso, né? Não se resume só nisso, como ele coloca, essa decisão da gente querer, né? Não significa que a gente vai conseguir, pelo contrário, ele vem mostrando que é um grande desafio para cada um de nós, por mais esclarecidos que nós sejamos, né? O grande desafio que é o perdão. E ele coloca, assim é que o autor do livro em estudo, O Perdão, como caminho e o caminho do perdão, Alberto Almeida, vai apresentar alguns recursos para a nossa reflexão, visando nos facilitar todo esse processo. Então, nós vamos refletir junto com Alberto Almeida, a fim de facilitar a gente tomar essa decisão, a fim de facilitar, além da decisão, a gente conseguir vivenciá-lo, trazê-lo para o nosso comportamento diário. Então, visando facilitar todo esse caminho, toda essa viagem, né? Ele vem mostrando para a gente esse processo, como se dá esse processo, a fim de que a gente não se perca durante essa trajetória, né? Ele vai mostrando onde, muitas vezes, pelos percalços do caminho, a gente pode acabar se perdendo. Mas ele visa mostrando isso, a que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é o perdão. Assim, nós vamos percebendo, né, que o perdão não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, que exige real vontade de cada um de nós, pois, como ele coloca, é um processo. Então, quando acontece determinada situação e que a gente diz, já perdoei, a gente tem que imaginar, será que nós perdoamos? O perdão não é da noite para o dia. O perdão é um trabalho que tem que ser realizado dentro de cada um de nós. É uma transformação que vem de dentro. Então, é todo esse trabalho interno que o Alberto Almeida vem traçando para a gente, né? Que ele vem mostrando esse caminho, ele vem desbravando esse caminho para nos auxiliar que a gente consiga perdoar. Não é um trabalho fácil, né, que ele mostra, porque ele vai exigir vontade de cada um de nós, e não é um trabalho da noite para o dia, porque, como ele mesmo coloca, é um processo. E como todo processo, leva tempo, né? Ele tem um tempo por si mesmo, né? Então, ele vem mostrando que vão ser sugestões simples, né? Ele vem dizendo para a gente que essas sugestões não são mágicas e nem são milagres, são apenas sugestões, são propostas que nos falam de uma fé capaz de encarar a razão face a face, como nos ensinou Kardec. Nós temos que nos olhar
face a face, porque esse trabalho é interno. Então, ele vai exigir de cada um de nós esse trabalho. Então, é um trabalho que começa dentro de cada um de nós. Por isso, ele vai traçar, né? Ele vai mostrar as ações que requerem a nossa vontade, firme e perseverante, já que vai exigir repetições, tá? Num esforço continuado. Afinal, como ele coloca, é um processo. Então, vai exigir esforço, motivação nossa, coragem de seguir à frente. Então, é isso que ele vem mostrando que é importante. E ele acrescenta, o êxito está a gente ter disciplina, a gente ter persistência para conquistar o objetivo que a gente quer, tá? E não se desistir na primeira tentativa, que aparentemente pode nos aparecer que nós não estamos tendo sucesso nenhum, tá? E ele diz para a gente que precisamos persistir. E essa persistência que vai nos ajudar a levar a atingirmos as nossas metas, né? Bem como ele coloca também que vai exigir de nós humildade, que dará suporte para se enfrentar as dores do orgulho e do egoísmo, que são os vícios, né? Que logo tentarão sabotar a nossa vitória, né? A vitória desse nosso Cristo interno, a vitória da nossa centelha divina, né? Que vai ser manifestada através desse nosso amor-perdão. Então, é esse trabalho que ele nos chama, né? A ressignificação vai ser fundamental nesse processo, ou seja, a gente perceber qual é o aprendizado que está nas situações que nos chegam. Por mais difíceis, por mais doloridas, por mais que a gente ache que não tenha nada de bom nisso que a gente acabou de viver, de tão dolorido que é, sempre tem um aprendizado. E é justamente isso que ele nos chama a viver, né? A gente tem que perceber esse aprendizado que tem nas situações. Isso se chama ressignificar, é dar um novo significado para essas situações. São situações que são desafios da nossa vida. E como a gente já disse, nós precisamos desses desafios. São eles, né, que nos fazem olhar para dentro de nós. São eles que nos estimulam o crescimento, né? E assim a gente vai entendendo, né? São as famosas indagações: para quê? Para que me aconteceu isso? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter em determinadas situações? Não? Então, essas são as respostas dos nossos paraquês, tá? Então, assim, ele vai apresentar para a gente, né, uma escada ascensional do perdão, né? Assim ele chama, é uma escada ascensional, é uma escada, como o próprio nome diz, ascensional, é de baixo para cima, né? Que são etapas que ele mostra para a gente a serem vencidas na direção do nosso objetivo. Então, são ações que a gente vai começar a trabalhar, que a gente vai começar a viver, para que a gente possa atingir esse perdão, que a gente possa atingi-lo conscientemente. Então, é um trabalho interno, e é esse trabalho que ele vem mostrando para a gente. Então, serão 11 ações, ou seja, serão 11 degraus dessa escada. Cada degrau é uma ação, que ele vai dividir essas 11 ações, né, em 4 etapas, tá? E cada etapa vai ter em torno de 2 ou 3 ações, que vai ser a nossa caminhada, tá? Então, vamos lá. Então, em seguida de tudo isso, afinal, depois dessa escada ascensional, ele vai finalizar o trabalho sugerindo, né, algumas ações positivas, algumas ações de reparação, de imunização, que vão nos ajudar a fixar esse aprendizado. Tá? Bom, mas vamos à nossa escada ascensional do perdão. Então, vamos lá. Ele vem mostrando que o primeiro degrau, a primeira ação que a gente tem que fazer é o desejar. Nós temos que desejar, né? Nós temos que desejar esse perdão. Nós temos que contactar, nós temos que nos conectar conosco mesmo. Nós temos que nos descobrir
Ao desejar, a gente está vendo que são passos consecutivos, um passo vai levar ao outro, uma ação vai levar a outra, são ações cadenciadas, né? Então, primeiro eu desejo, depois eu conecto comigo mesmo e em seguida eu vou descobrir. Depois eu vou conviver, em seguida o passo é conhecer, depois compreender, conscientizar, aceitar, transformar, amadurecer e, finalmente, felicitar. A gente vai ver, a primeira etapa vai ser desejar, contactar e descobrir. Então, os nossos primeiros passos vão ser esses. O nosso primeiro impulso é nessa primeira fase: desejar, contactar e descobrir. O segundo movimento vai ser conviver, conhecer e compreender. Tudo isso aqui, todas essas ações, são comigo mesmo. Eu vou realizá-las comigo mesmo, dentro de mim. Tá? Terceiro movimento é conscientizar e aceitar. O último e quarta etapa, transformar, amadurecer e felicitar. Esse trabalho, como eu já coloquei, que é interno, né? Esse trabalho é eu, espírito, que vou fazer. Então, esse trabalho ficará comigo para qualquer reencarnação, porque eu vou trabalhar a mim mesmo. E é isso que eu preciso, é um trabalho comigo que vai me ajudar, não só hoje, nesse momento do perdão, vai me ajudar na minha caminhada, vai me ajudar na minha ascensão enquanto espírito. Então, é esse trabalho que a gente está vendo, são 11 ações, tá? Esse é o processo. E a gente está vendo que ele não é uma coisa rápida. Pelos nossos próprios encontros, hoje já é o 7º encontro, 6º, 7º encontro. Então, a gente está vendo que o perdão não é uma coisa simples, não é uma coisa da noite para o dia. Precisa desse processo, precisa de tempo, precisa de amadurecimento, precisa de transformação dentro de nós. E é esse trabalho que ele vem nos mostrando e nos convida a realizar, que vai nos auxiliar não só com relação ao perdão, mas a qualquer busca que a gente venha fazer, né, de sentimento, de virtudes para cada um de nós. Bom, então vamos começar a subir a nossa escada, para que a gente possa ir conversando. Nós vamos conversar detalhadamente sobre cada etapa. Qual é o significado da primeira etapa? Quais são os movimentos da primeira etapa? O da segunda etapa, quais são os movimentos da segunda etapa? E, consequentemente, da terceira e última etapa. Então, é preciso que a gente comece pelo primeiro degrau. Como tudo na vida, a gente começa de baixo e vai para cima. Então, o primeiro é o desejar. Então, vamos lá. Primeira etapa, desejar para contactar. Então, eu tenho que desejar para conectar-me. Contatar, conectar-me para descobrir. Então, ele vem dizendo que o primeiro movimento em direção ao perdão é o desejo sincero de eu mergulhar em mim mesmo, ou seja, em nós mesmos. Né? Então, ele vem nos chamando que o primeiro movimento em direção ao perdão é o autoconhecimento. Né? Esse autoconhecimento é o primeiro movimento. E que ele vai dizer que esse primeiro movimento vai me exigir que eu seja corajoso. Por quê? Porque é um movimento que eu vou ter que realizar sem máscara, tá? Não posso me esconder, vai ser eu comigo mesmo. Então, eu vou realizá-lo sem máscara, sem fingimento e sem desculpa. Né? Eu não tenho desculpismo. É eu comigo mesmo. Eu tenho que me olhar, eu tenho que me encarar e ver, né? Me descobrir. Então, nesse primeiro movimento,
ele vem nos chamando a ser corajosos, como também ele vem dizendo que a gente precisa ser gradual, ou seja, exige tempo. A gente viu que é um processo. Um processo leva tempo. A conquista dessas virtudes não acontece da noite para o dia. Já falamos isso mais de uma vez. Ela exige tempo. Por isso que no desenho eu coloquei, olha o processo. São 11 degraus. Leva-se um tempo para isso, porque esse trabalho tem que ser fixado dentro de cada um de nós. Então, ele vem mostrando, né, que esse trabalho que vai me exigir gradual, que vai ser gradual, que vai me exigir coragem, ele vai nos levar a atitudes sinceras, porque eu vou olhar para dentro de mim mesmo. Eu vou ter que me descobrir, né? E nesse momento em que eu vou me descobrir, eu vou ter que ser sincera comigo mesmo, eu vou ter que ter atitudes honestas e sinceras. E ele lembra para a gente que é da sinceridade que vai nascer o perdão. Então, esse primeiro movimento é esse autoconhecimento. E é que esse autoconhecimento é o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. E ele diz, o tempo é sempre o encarregado de demonstrar até onde vai o verdadeiro perdão. Isso quem diz para a gente é Djalma Santos, naquele livro que eu coloquei no começo, Enigmas do Coração. Por isso que ele coloca com relação ao tempo. O tempo, né, é sempre o encarregado de demonstrar aonde vai o meu verdadeiro perdão. Será que é de um dia para o outro só? Né? Será que o meu perdão vai daqui até a próxima atitude, até a próxima ação do outro, ou minha? Então, é esse trabalho que ele vem mostrando para a gente. Para que ele possa se efetivar, ele tem que ser feito de uma maneira sólida. E é isso que ele nos chama a realizar. Depois ele vem dizendo para a gente que é muito comum nós terceirizarmos os nossos sofrimentos. Tá? Ele vem dizendo para a gente que nós costumamos transferir total ou parcialmente o sofrimento que experimentamos. Ou seja, desculpa, as culpas, os remorsos, as mágoas, a gente sempre coloca que é devido ao outro. Não, esse meu remorso é porque fulano fez isso, ciclano foi aquilo, a mágoa foi porque fulano fez errado, ciclano também fez, o outro também fez, foi você que fez, não fui eu não, a culpa é sua, né? Nós costumamos muito fazer isso, nunca é nosso erro, nunca fomos nós que nos equivocamos, mas a gente costuma transferir para o outro as coisas feias, as coisas erradas, as mágoas, as raivas, que é natural a gente sentir. Só que ele vem mostrando que nós temos que nos conhecer e saber que é minha, né? Eu tenho que entender que a responsabilidade é minha dos meus tropeços, a responsabilidade é minha dos meus equívocos. Se eu realizei determinada ação, ou se eu tomei determinada atitude, a responsabilidade é minha. Não é de A, nem B, nem C. A pode ter falado, mas a atitude, quem tomou foi decisão minha. Sempre é minha decisão. Então, eu tomei essa decisão. Então, a responsabilidade é minha. Então, a gente vai vendo como é muito importante esse trabalho, como esse trabalho é um trabalho sério, porque ele vai mostrando que, assim, nós vamos descobrir a nossa parte na geração das causas reais, e que ele vem dizendo que é um passo indispensável. A gente descobrir, né, a minha parte. O que motivou em mim? Por que eu tomei determinada atitude? Aquela causa está comigo? Fui eu que fiz? Né? Então, eu vou trazer para mim a responsabilidade. Por que eu fiz isso?
Então, é indispensável esse trabalho de autodescobrir, de entender as causas de mim comigo mesmo. É comigo mesmo que eu tenho que realizar isso, né? Eu não tenho que realizar para o outro, é para mim. É um autodescobrimento meu. E eu preciso realizar isso, né? Nós precisamos desse autoencontro. Realizado isso, esse primeiro movimento, né? A gente vai realizar a segunda etapa, tá? Depois de a gente chegar lá até o se descobrir através do autoconhecimento, nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é conviver para conhecer. Conhecer para compreender. Então, ele vem mostrando para a gente que nessa etapa nós vamos precisar de humildade. Tá? Nós já havíamos pontuado no começo como nós vamos precisar da humildade. A humildade para nós nos entendermos como aprendizes. Então, eu não posso cobrar de mim uma atitude que eu ainda não consegui realizar. Nós temos que nos perceber ainda imperfeitos. Nós temos que nos perceber em construção. Nós somos aprendizes. Nós não temos o conhecimento total. A gente não tem como descobrir de antemão que determinada situação vai levar aonde foi. Então, a gente tem que entender, é minha responsabilidade sim, mas eu não tenho total conhecimento de tudo. Eu tenho que me entender como esse aprendiz e me perceber como aprendiz, me perceber como imperfeito, não é uma desculpa, não é me esconder através dessa imperfeição. Eu preciso dessa humildade para me ver que eu não sou uma pessoa completa, pronta. Todos nós estamos em construção e a gente precisa perceber isso. Outra questão nessa etapa que a gente vai precisar é de vontade, é de determinação, porque a gente está vendo que nós estamos mexendo conosco mesmo, o que tem dentro de nós, muitas vezes sedimentados de muito tempo. E a gente vai ter que remexer nesse baú que está guardado aqui dentro. E a gente vai precisar da vontade, a gente vai precisar da determinação para isso. Em seguida, ele vem dizendo que nós vamos precisar da humildade e da vontade, porque vamos ter que conviver, né? A gente precisa conviver com as nossas sombras psicológicas, que nada mais, nada menos não é do que os nossos medos. Assumir características que nós não gostamos em nós, essas são as nossas sombras. É a gente aceitar, conviver com as nossas feridas mal resolvidas, né? Então, são feridas que a gente traz, que a gente joga para baixo do tapete para não ver, mas elas estão lá. Essas são as nossas sombras psicológicas que ele vai mostrando. Por isso que a gente precisa da vontade, da determinação, porque a gente vai ter que encarar, como a gente colocou no começo, com razão, né? Usando a nossa razão, a nossa consciência para poder fazer esse entendimento. Outra questão que ele vem mostrando, que isso vai nos levar a esse contato com a nossa sombra psicológica, vai nos levar a aceitar, a entender que essas sombras existem e compreender que sentimentos que ela me traz, sem me deixar dominar por essas sombras, sem me deixar... Eu tenho que entender que esse medo que eu tenho que compreender que eu tenho esse medo, né? Eu tenho esse sentimento dentro de mim, mas sem me deixar dominar por ele, porque se eu me deixar dominar por esse medo, eu não vou conseguir realizar o trabalho que eu preciso. Né? Desse autoconhecimento. Eu vou parar aí. É o que ele colocou. A gente precisa dessa determinação para a gente levar adiante. Mesmo que muitas vezes nos pareçam que a gente não está tendo sucesso. Né? Mas a gente tem que ter essa perseverança. A gente tem que ter essa determinação, essa vontade de aceitar essas nossas imperfeições,
que são esses medos que a gente ainda traz. Imperfeição no sentido de que a gente precisa conhecê-las. A gente precisa conhecer essas características que nós trazemos. Ah, eu sou muito vaidosa, eu sou muito impaciente, ah, eu sou muito intolerante. Eu tenho que conhecer isso que eu tenho, porque isso vai ser o meu foco de aprendizado. Eu tenho que, na hora que eu descubro, colocar ela como o objetivo de eu conseguir melhorá-la, ultrapassar, né, essa impaciência para me chegar à paciência. Desculpa. Eu tenho que ultrapassar a minha falta de tolerância para me chegar à minha tolerância. E eu só vou conseguir se eu conseguir aceitar, se eu conseguir entender que ela existe, sem me deixar dominar por ela. Tá? Então, ele vem mostrando que esse reconectar com as nossas emoções que estão sepultadas, né? Estão embaixo do tapete, elas não estão mortas, né? Elas estão ali. Então, vai haver essa recordação, esse reconectar, essa reconexão, esse reconectar, perdão, essa recordação com força, né? A gente vai lembrar daquelas situações que nos levaram a isso, né? Sem nos deixar a dominação. Nós não podemos nos deixar dominar por essas situações. Devido, né? Ele vem mostrando que essas recordações que vão tender a nos dominar devido à intensidade da dor. Essas lembranças podem nos trazer dores. Essas recordações podem nos tender a dominar devido à intensidade dessas dores. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Outra questão que ele diz para a gente que a gente não pode se deixar dominar é porque a dor do remorso, a dor do arrependimento, a dor da culpa pode reaparecer tentando nos dominar. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre erro nesse ponto, eu não tenho jeito, eu não consigo ser paciente. Isso nos imobiliza. Na hora que a gente tem esse tipo de pensamento, a gente fica imobilizado por essa recordação. Puxa vida, eu sempre nessas horas eu escorrego, sempre nessas horas eu tropeço. Eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, eu sou ruim nisso. Não, é isso que ele vem nos chamando. A gente não pode se deixar dominar por esses sentimentos, pela intensidade da dor. Ou ele vem mostrando para a gente também não pode, a do ódio, não podemos deixar dominar pela dor do ódio, da raiva, que antes era adormecida, como a gente colocou, ela estava sepultada, ela não estava morta. Ela vai reaparecer, querendo dominar quem a recorda. Então, é o trabalho que nós temos que fazer. Tá? Por isso que a gente coloca, o perdão não é da noite para o dia. Não é eu cismar e dizer, perdoei. Não perdoou. Olha o trabalho que tem que ser feito dentro de cada um de nós para que realmente essa atitude seja solidificada dentro de nós. Para que esse sentimento passe a fazer parte de mim. O perdão vai fazer parte de mim, aonde quer que eu esteja, em que caminhada eu estiver. Ele é parte de mim, é um trabalho que eu fiz e que está comigo. Por quê? Porque ele vem dizendo que a nossa postura tem que ser de equilíbrio. Por isso que ele diz que a gente não se pode deixar dominar, porque a nossa postura tem que ser, nós temos que ter equilíbrio nessas recordações. A gente tem que ter o comando dessas recordações, o controle dessas próprias recordações dolorosas que a gente tem. Então, é esse trabalho que ele precisa. Então, a gente vai vendo que as situações não são fáceis. A gente está vendo que as situações são possíveis, são trabalhosas. Quando a gente diz que não é fácil, não é o contrário de difícil,
né? A gente está dizendo que o não é fácil porque não é rápido, não é instantâneo, não é num cruzar de dedos que a gente consegue, a gente precisa desse trabalho. E ele diz, por isso que ele lembra, temos que ter coragem, temos que ter, ele é gradual, ele leva tempo, né? Bom, vamos continuando, né? Nessa segunda etapa, ele diz que a gente precisa conviver com esses medos, com essas feridas, que são as nossas sombras, que elas vão nos auxiliar a nos conhecer. Então, a gente precisa do contato com essas sombras psicológicas, com esses medos, com esses vícios que a gente traz, né? Nesse autoconhecimento que a gente vai descobrindo, né? Vícios que a gente traz arraigados, né? Ah, eu sou a dona da verdade. Eu descubro que eu quero ser a dona da verdade. Então, a gente vai trabalhar nas situações essa questão. Já que eu escorrego por aí, é uma coisa que eu ainda não consigo dar conta. Então, no meu dia a dia, na minha caminhada, eu vou começar a trabalhar esses meus escorregões. Eu vou ficar mais vigilante, né? Eu vou aproveitar as oportunidades em que eu posso vivenciar, eu ter mais um autocontrole, eu deixar mais as pessoas terem a liberdade, eu não querer colocar a verdade, não como se eu soubesse a verdade, eu não sei a verdade, eu posso saber um pouco da minha verdade, mas eu não sei a verdade por todo, né? Eu não posso ter essa pretensão. Então, é esse conhecimento com as minhas sombras que a gente precisa. E isso só com equilíbrio. Porque esse equilíbrio, como ele coloca para a gente, ele ajuda ao conhecimento dos paraquês do sofrimento. O equilíbrio nessas recordações vão me ajudar o para que eu precisei passar por aquilo. E a gente vai entender que esses escorregões, que esses equívocos, que essas sombras, que esses medos têm um para quê. Ou seja, eles trazem no seu bojo conhecimento. A partir de determinadas situações, né, a gente começa a entender mais, a gente começa a ter mais entendimento, porque o conhecimento que as situações nos trazem vai nos ajudar ao nosso crescimento, ajuda a nossa evolução. Então, os desafios da nossa vida, os desafios da nossa caminhada, eles trazem conhecimento para a gente. Eles nos trazem amadurecimento, eles nos trazem evolução. Porque a gente vai ressignificar, a gente vai entender o para quê, né? A gente vai dar um novo significado àquela dor. Ela vai deixar de doer? Não. Tem determinadas situações que são de dores intensas, mas a gente vai entender o que aquela situação muito dolorida, muito dolorosa, aliás, né? Muito dolorosa, qual é o conhecimento que ela me traz? Ela precisou acontecer na minha vida para que eu pudesse tirar esse conhecimento. Então, é isso que ele vai começando a mostrar, é esse trabalho que nós temos que fazer conosco, né? Então, é esse conviver com as minhas sombras que vai me trazer esse amadurecimento, esse conhecimento, eu vou entender o para que aquilo me aconteceu, né? E ele vem nos chamando a atenção que a gente precisa, para isso, ter esse equilíbrio, né? E ele mostra, conhecer-me para compreender-me. Eu preciso desse conhecimento, desse autoconhecimento, de arrumar esse meu baú interno para mim poder me compreender. Eu preciso me compreender, mas sem me conhecer não tem jeito. Eu tenho que compreender porque eu tomei determinada atitude. Foi por causa de feridas mal resolvidas? Do nada não existe.
determinadas atitudes do nada. A gente tem medos internos, né, que são as nossas sombras. A gente tem feridas, né, sepultadas, não mortas, sepultadas, escondidas, que a gente precisa conhecer para nós compreendermos as nossas reações. Então, é esse trabalho interno que nós vamos realizar. E Djalma Santos coloca para a gente: o autoconhecimento leva o homem a atitudes sinceras. E é da sinceridade que nasce o perdão, que o homem só alcança depois que descobre a sua própria verdade, né? É isso que a gente está mostrando. O que é a nossa própria verdade? Somos nós mesmos. É encararmos, né, como Kardec mostra para a gente, né, face a face, através da razão, as nossas sombras, com equilíbrio, para dali tirarmos um conhecimento, para dali a gente poder amadurecer, né? É a grande salto que a gente vai dar, é como se fosse um trampolim, mas que a gente precisa passar por ele. É um impulso que vai nos levar a conquistas. E assim, finalizando essa segunda etapa, a gente vai entrar na nossa terceira etapa. A terceira etapa é conscientizar para aceitar. Então, a gente precisa conscientizar, a gente precisa tomar conhecimento para poder aceitar. E ele vem mostrando, nós partimos na fase anterior da compreensão. Aqui, a compreensão vai me ajudar a estabelecer essa maneira consciente, né, de lidar com os nossos conteúdos, com os meus conteúdos, que são as minhas situações perturbadoras. Então, a compreensão que eu trago da outra etapa, da segunda etapa, tá? Que é a compreensão, eu vou chegar à compreensão, ela vai me ajudar nessa etapa a tomar, a estabelecer de maneira consciente, né? É conscientemente que eu vou lidar com aquilo que eu trago, com esse meu conteúdo dentro de mim. E ele vai mostrando para a gente que esse estabelecer eu tenho que ter essa consciência para que eu não abra campo a interferências dos nossos irmãos de baixo teor vibratório, né? Eu tenho que ter consciência que eu sou intolerante ainda. Na hora que eu tomo consciência, isso não vai ser uma oportunidade, ou seja, não vai ser uma porta aberta aos nossos irmãos de baixo teor vibratório a se aproximar de mim através dessa brecha, porque eu sei que ela existe, então eu vou ter vigilância nela. Se eu sou impaciente, eu tenho que ter consciência do que eu sou impaciente, para me tomar vigilância, eu tenho que ser vigilante nas situações para me trabalhar a chegar à paciência para que ela não seja uma brecha onde os nossos irmãos de baixo teor vibratório se aproximem de nós. Por isso, é importante o trabalho de conscientizar. A gente tem que estar consciente das nossas sombras, dessas situações perturbadoras, desses conteúdos que a gente traz. É muito importante para que a gente não dê brecha. As brechas são essas portas abertas, né? A brecha vem da invigilância, mas na hora que eu tenho consciência, eu tenho vigilância, e é isso que eu preciso, né? O aceitar, né? Então, o aceitar não é concordar. Eu tenho que aceitar, eu tenho que entender. Esse aceitar é ter o controle sobre essa parte adoecida da minha alma. Eu tenho que aceitar que eu sou impaciente ainda. Eu não tenho que concordar que a impaciência é correta. Eu tenho que entender e aceitar que eu a tenho. E que eu tenho que trabalhar essa impaciência. Mas eu tenho que ter o controle sobre essa parte minha adoecida, sobre a impaciência. E que ela necessita de tratamento adequado para deixar de existir.
Então, eu preciso, nas situações do dia a dia, eu me trabalhar e conseguir vivenciando aos poucos a paciência. Com relação ao perdão, né, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter consciência que eu tenho a dificuldade ainda do perdão e que eu tenho que trabalhar determinadas situações que me machucam. Eu tenho que aceitar que eu ainda tenho isso, que eu tenho essa defasagem, que eu tenho, né, essas situações, esses conteúdos dentro de mim. Eu tenho que ter essa compreensão, eu tenho que aceitar para mim poder ter ela sob controle. Ou seja, ela está na minha vista. Eu tenho que entender que durante a minha caminhada, durante as situações da minha vida, eu vou sempre me esforçar por tentar trocar a impaciência pela paciência, a intolerância pela tolerância. Se em determinada situação é normal que eu não tenha paciência, que eu seja intolerante, eu vou, naquele momento, tentar me trabalhar, porque eu sei que eu tenho essa ferida, eu estou sob o controle dessa ferida, tá? Que ela está sepultada em mim, mas eu vou trabalhá-la adequadamente. Eu aceito que eu a tenha, porque se eu não aceitar, eu não consigo trabalhá-la. E é isso que a gente precisa. Vocês estão vendo como ele separa didaticamente, mas a gente está vendo que elas acontecem quase que ao mesmo tempo. Uma vai puxando a outra, né? É o encadeamento, onde uma vai puxando a outra. E ele coloca, precisamos, com isso, admitir a presença do rancor, admitir a presença da culpa, nos tornando conscientes sobre nós mesmos. Então, eu tenho que ter dentro de mim, admitir, né? Eu tenho que entender e aceitar que eu fiz errado. A culpa é minha. Eu não sou ruim só por isso, né? Eu me equivoquei, mas eu tenho chance de me melhorar. É o que ele está colocando. Eu tenho que ter essa culpa sob controle para que eu possa realizar o tratamento adequado a ela. E entender que eu não sou perfeita. Se eu errei, é porque eu não sou perfeita, eu estou aprendendo. Se eu soubesse, eu não tinha realizado o equívoco, eu não tinha escorregado. Então, é preciso que a gente tenha essas situações consciente sobre nós mesmos. Nós temos que acolher esses sentimentos, nós temos que o conhecer para que a gente possa transformá-lo. Somos nós mesmos. Se eu não reconheço o que eu tenho, se eu não tenho controle de o enxergar, se eu não tenho equilíbrio de tratá-lo, como que eu posso transformá-lo? Por isso que eu estou colocando, são situações encadeadas, né, que a gente precisa realizar. É um trabalho muito bonito, por isso que a gente volta a frisar. Não acontece uma situação hoje, eu digo, já perdoei. Ah, já perdoei. Isso não existe, porque é preciso todo esse trabalho para que a gente possa realmente realizar, né, esse perdão, primeiro dentro de nós, para que depois ele possa ser externalizado. E assim, caminhando, a gente vai subindo, chegando à última etapa. São os últimos degraus da nossa escada ascensional do perdão, que é a quarta etapa. Transformar para amadurecer. Amadurecer para felicitar. Essa é a nossa última etapa, onde ele vem mostrando que essa fase é decisiva, porque é da mudança. É a fase em si da mudança, né? É a fase da transformação, do amadurecimento e, consequente, felicidade, né? Então, essa fase é a fase de nós realmente mudarmos. E ele vai mostrando para a gente que esses são passos naturais e inseparáveis, que ele até se vai mostrar para a gente aqui separado didaticamente, para nos facilitar esse entendimento, como todas as etapas, mas que elas acontecem só de formas naturais,
inseparavelmente. A gente vai vendo que uma vai puxando a outra. Elas estão encadeadas uma na outra. E ele coloca: transformação implica movimento de rompimento com as negatividades. Lembra lá atrás, quando eu falei, eu sou assim mesmo? Deixa, não vai ter jeito mesmo, eu não tenho jeito mesmo. Nós temos que romper isso, porque tem jeito sim. Tem como realizar esse trabalho? Sim. Então, nós temos que romper com as negatividades. Aliás, é uma coisa que nós temos que trabalhar dentro de nós e começamos aos poucos tirando os pensamentos de negatividade da nossa caminhada, do nosso pensamento. A gente tem que trazer pensamentos positivos, porque tudo na nossa vida tem um aprendizado. Então, nada é negativo. A gente já viu que no bojo delas, a gente tem o conhecimento, são os paraquês. Então, todas as situações da nossa vida trazem um aprendizado, trazem para que isso aconteceu. Então, a gente tem que começar a romper com essa negatividade. E, consequentemente, a gente vai ter a ação da transmutação, da modificação, da transformação. E nisso, a gente vai estabelecendo a positividade. No momento em que eu rompo com a negatividade, que eu começo a fazer a ação de transformação, de modificação, eu vou conseguindo trabalhar em mim e a gente vai vendo que eu não tenho que ser assim mesmo, não. Porque a positividade vai vir dentro de mim. Ou seja, eu vou me transformando em aprendizes felizes. Lembra lá do começo, quando eu coloquei que nós somos aprendizes, que nós temos que nos perceber enquanto aprendizes? Então, nós temos que nos perceber enquanto aprendizes felizes, porque nós estamos nos abrindo para os conhecimentos. Eu não sabia. Hoje, através desse trabalho, eu sei. Através do mergulho em mim mesmo, hoje eu sei. Que vai caracterizar, né, como ele coloca, essas lições honestas, porque eu estou sendo honesta comigo mesmo. E a gente viu que é da verdade, é da honestidade que vai vir o perdão. E que eles vão sendo, aos poucos, esses sentimentos sedimentados dentro de cada um de nós. E essa sedimentação, ele vai levando ao amadurecimento. E, consequentemente, a felicidade. Porque a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Somos perfeitos depois disso? Não. Mas eu vou amadurecendo. Eu vou fazer tudo certo depois disso? Também não, porque nós estamos na caminhada. Esse trabalho é um trabalho que vai levando tempo. Hoje, nós estamos trabalhando a questão do perdão. Mas a gente está vendo que a gente precisa realizar esse autoconhecimento devido a várias situações da nossa vida, porque a sombra que a gente traz, a gente precisa colocar luz nela. E se não for através do autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, aliás, que é a luz para a gente fazer para a gente poder tornar conhecido, para a gente poder conseguir chegar ao amadurecimento e, consequentemente, à felicidade. Então, ele vem mostrando que, didaticamente, nisso tudo há dois movimentos. A gente vai dissolver os remorsos e as culpas, porque a gente vai estar fazendo essa transmutação. Nós vamos estar transformando. Né? Então, no momento que a gente transforma, a gente vai dissolvendo esses remorsos e essas culpas. E o outro movimento, nós vamos ligando a ações positivas para o perdão. Eu vou vendo que eu sou capaz, sim. Eu vou trazendo a responsabilidade para mim. Eu vou realizando esse trabalho e eu vou vendo que eu sou capaz, sim, de perdoar. Eu sou capaz, sim, de entender a situação. Apesar da dor, eu sou capaz de entender. Eu sou capaz de mudança. Eu sou capaz de transformação, amadurecimento e felicidade.
Então, é um trabalho que todos nós realizamos. E finalizando, né, esse trabalho, o autor vai traçar algumas ações positivas, né? Ele vai vindo mostrar para a gente que após esse movimento, né, esses 4 movimentos, quer dizer, após esse processo dessa escada ascensional para o perdão, que é esse trabalho interno, ele vem traçando para a gente ações positivas para que a gente possa perdoar. Ele vai pontuar para a gente algumas. Ele vai dizer que uma das ações positivas é o diálogo. O diálogo vai nos ajudar na questão do perdão. Outra ação positiva que ele vai trazer para a gente é a escrita. Que hoje, assim, basicamente, a gente vai ver que a gente trabalha, hoje em dia, até com as mídias, a gente trabalha em alguns outros recursos, a gente tem outros recursos, né, através das mídias. Outra ação positiva que a gente vai ter é a prece. Aliás, a prece é a solução para muitas situações, para todas as situações da nossa vida, e enquanto essa também não poderia deixar de ter. Então, a prece é um momento, né, de uma ação positiva para a gente. Outra ação positiva é a meditação, é essa reflexão profunda. Né? São reflexões profundas que a gente precisa fazer. E a última que ele coloca para a gente, que nós vamos conhecer, são as atitudes reparadoras. Nós precisamos de atitudes reparadoras. E essas atitudes, ele vem mostrando para a gente como a gente conseguir. Mas tudo isso nós vamos conversar semana que vem. Estão vendo como essa questão do perdão é uma questão que exige tempo para a gente entender? A gente não conseguiu trabalhar todo o conteúdo num encontro só, é impossível. Então, na semana que vem, nós vamos continuar conversando sobre essas ações positivas, tá? Mas para agora, nesse momento, né, eu convido a todos vocês para que a gente possa juntos fazer a nossa prece. Nós temos que agradecer a Jesus e só temos a agradecer por toda essa oportunidade, por todas essas chances que nós temos, por todas essas reflexões que nos auxiliam na nossa jornada. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Jesus e eu convido a todos vocês que nos juntamos em pensamento e em sentimento ao nosso Mestre querido. Jesus, Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estivemos reunidos em teu nome. Queremos muito te agradecer, Jesus, pelo dia de hoje, pelas oportunidades de conhecimento e reflexão, pelo teu amor incessante, Senhor, sobre cada um de nós. Por esse carinho, Senhor. Queremos te agradecer pela Casa da Paz, Mestre, esse porto seguro de nossas almas, esse hospital para as nossas dores, essa escola para as nossas imperfeições. Obrigada, Mestre querido, por essa doutrina de amor, por essa doutrina de luz que nos ampara e nos fortalece. Continue conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.